graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todo o povo santo de Deus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é pastor Jorge Henrique, sou pastor presidente do Ministério da Igreja Evangélica do Divino Espírito Santo, situado no bairro da Taquara, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Brasil. Quero convidar a todos nesta noite para estarem participando conosco desse grande culto de louvor e adoração, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E eu creio em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que esta noite será uma noite impactante, será uma noite de bênção, será uma noite de vitória, se assim você crer e tomar a posse desta palavra profética para a sua vida. Eu creio que em nome de nosso Senhor Jesus, grandes coisas o Senhor tem para realizar entre nós neste dia, nesta noite. E não sairemos desse culto da mesma forma que chegamos. Creio em nome de Jesus, sairemos desse culto avivados, transformados, fortalecidos em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, eu quero convidar os irmãos nesta noite para nós estarmos entrando nesse momento de oração, aquele momento no qual nós estamos elevando os nossos pensamentos aos céus, para que o Senhor possa nos alcançar, para que o Senhor possa nos encher, que o Senhor possa nos dar, que o Senhor possa nos alimentar, que Ele possa derramar sobre cada um de nós o seu Espírito, o Espírito Santo, a graça e a misericórdia de Deus. Amém, meu irmão? Oremos. Pai eterno e Deus amado, em nome de nosso Senhor Jesus, estamos aqui reunidos na Tua santa presença, em Teu santo nome, não somente como Teus filhos, mas bem como a Tua igreja, como santos que somos, separados para a Tua obra. E queremos nesta noite, Senhor, glorificar e bendizer e exaltar o Teu nome, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E pedimos, Pai, intercedemos, suplicamos para que o Senhor possa derramar da Tua misericórdia, do Teu consolo, da Tua assistência, das Tuas bênçãos, do Teu perdão, da Tua graça sobre cada um de nós. Estamos aqui nesta condição, nesta noite, de pecadores, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo que somos limitados, reconhecendo que não vamos a lugar nenhum se não for através da Tua misericórdia, da Tua graça, se não for através do Senhor nos guiar sobre a face desta terra. E por essa razão clamamos em nome de nosso Senhor Jesus e suplicamos pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão. A nossa sorte é que a Tua misericórdia dura para toda a eternidade. E se não fosse por essa razão, já teríamos sido consumidos, porque somos falhos, somos imperfeitos. Mas reconhecemos que existe um Deus, aquele que pode todas as coisas. E por essa razão estamos aqui nos curvando, adorando, buscando a Tua graça, buscando o Teu perdão. Fica conosco nesta noite, enche-nos do Teu Espírito Santo, renova-nos. Queremos também agradecer por esta semana que passou, pelas vitórias, pelos livramentos, pela bênção, pelos milagres. E queremos pedir, Pai, que esta semana que se inicia no dia de hoje, possa ser uma semana abençoada, possa ser uma semana próspera, possa ser uma semana iluminada, cheia do Teu Espírito Santo, cheia da Tua graça. Que possamos estar, meu Pai, fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, com a Tua graça e a Tua misericórdia sendo, meu Pai, derramada sobre as nossas vidas de forma contínua. É o que nós pedimos nesta noite, Senhor. E desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bom. Amém, Jesus. Como eu já comentei com os irmãos em alguns cultos anteriores, nós estamos tendo algum tipo de problema aí com o Facebook. Toda vez que iniciamos um louvor, eles acabam bloqueando a nossa live. Por essa razão estamos evitando. Mas nós adoramos adorar o nosso Deus, ofertar o nosso melhor do nosso louvor, buscar o Senhor de todo o nosso coração. Eu quero pedir aos irmãos que possam estar conosco nesta corrente, estar conosco nesse mesmo espírito, nesta mesma sintonia, porque eu tenho fé, em nome de Jesus, que esta noite será uma noite gloriosa, será uma noite abençoada, será uma noite de milagre para as nossas vidas, porque o Senhor está entre nós. Amém, meu irmão? Amém. Então eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá no livro de Atos, capítulo de número 27, versículo de número 14 ao 29. Atos, capítulo de número 27, versículo de 14 ao 29. Amém?
onde eu creio em nome de Jesus que o Senhor há de falar conosco de maneira abundante, de maneira plena, para que possamos nos enchermos do seu Espírito. Amém, queridos? Todos acharam? Tomaram posse da palavra? Bom, Atos, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 14. A palavra de Deus diz: pouco tempo depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram-se as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora cargas. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos as armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas um navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui tem algo tremendo. Há uma mensagem que o Senhor nos trouxe nesta noite para que possamos nos fortalecermos espiritualmente. Algo da parte de Deus, um ensinamento, uma experiência no qual o apóstolo Paulo travou, viveu, experimentou. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Perceba, Paulo sai do ponto da Judéia para a Itália. Na condição, irmãos, de prisioneiro. Sim, Paulo estava preso, acusado pelos judeus de pertencer a uma seita, a seita dos nazarenos, e pregar contra a lei de Moisés, a fim de se apresentar, levá-lo ao imperador romano, chamado Júlio César. Durante esse trajeto, uma grande tempestade se levanta diante deles. E por vários dias, igreja. E diante dessa tempestade, o barco no qual Paulo estava, ele fica à deriva. Ele fica sem rumo, ele fica sem direção. Tamanha era a tempestade. Tamanha era o tamanho das ondas, sendo levados de um lado para o outro. Por ora pelo vento, por ora
pelo mar agitado. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Veja, em qual situação Paulo se encontrava naquele momento. Além de estar preso, além de ser um prisioneiro, estava enfrentando ainda uma tempestade. Algo terrível, não somente durante algumas horas, mas a Bíblia diz que essa tempestade, este momento de deriva, ele leva alguns dias. Amém, meu irmão? Alguns dias se passaram. Para que o navio não viesse, se chocar em alguma rocha, houve um esforço de todos aqueles que estavam embarcados em salvar as suas próprias vidas. Porque ali estavam marinheiros, homens acostumados a enfrentar determinado tipo de tempestade. Eles tinham experiências na navegação. E por essa razão, eles lançam 4 âncoras ao mar. Infelizmente, queridos, estas âncoras que foram lançadas se mostraram ineficazes para conter aquela tempestade. E o navio acabou se desprendendo, porque aquelas 4 âncoras não conseguiram, estabilizar o navio. Está entendendo a situação? Situação extremamente grave no qual aqueles homens estavam ali enfrentando, inclusive o apóstolo Paulo. Amém, igreja? Mas perceba que a bordo desse navio estava ali um homem chamado Paulo. Um homem especial. Mas pastor, por que Paulo era um homem especial? Simples, eu posso te dizer. Primeiro, Paulo era filho de Deus. Amém, igreja? Segundo, Paulo era um homem que estava em missão. Missão essa dada pelo próprio Deus. Terceiro, Paulo era um homem de fé apurada, fé viva. Quarto, ele estava em comunhão com Deus. Amém, igreja? Vou repetir para os irmãos. Paulo era filho de Deus. Paulo era um homem que estava a serviço do reino em uma missão para com Deus. Era um homem de fé. E era um homem que tinha comunhão com Deus. Amém, igreja? Por causa da pessoa de Paulo, o Senhor, na sua infinita misericórdia, vem em auxílio de Paulo através de um anjo. Amém? Depois de alguns dias à deriva, Paulo recebe a visita de um anjo para lhe falar, para trazer-lhe uma mensagem da parte de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles marinheiros, na verdade, naquele momento de desespero, eles lançam ao mar 4 âncoras, na tentativa desesperada de tentar de alguma maneira firmar o navio diante daquela tempestade. Porém, estas âncoras falharam, não tinham o poder, a capacidade de estabilizar o barco diante daquela tempestade, igreja. Perceba que, ao ler esse texto, no qual Paulo também vai fazer uso, no sentido figurado, de 4 âncoras. Amém, meu irmão? Âncoras essas
que firmaram aquele navio pela presença de Paulo durante aquela tempestade. Paulo possuía 4 âncoras. E essas âncoras o firmaram durante toda aquela tempestade, igreja. Mesmo que aquele navio tivesse sido abalado e danificado, como de fato foi, Paulo conseguiu permanecer firme e forte diante daquela circunstância. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Eu quero nesta noite compartilhar com os meus irmãos quais foram as âncoras que mantiveram Paulo estável durante aquela circunstância, durante aquela tempestade, durante aquela tribulação. Amém, igreja? Veja bem, essas mesmas âncoras no qual Paulo teve a oportunidade de utilizar, de tomar posse, estão também disponíveis para todos nós, para homens e mulheres, servos de Deus. Também podemos fazer uso dessas mesmas ferramentas. Amém, igreja? Permitam-me compartilhar com os vossos irmãos nesta noite essas 4 fortes âncoras para aqueles tempos, ou para aqueles dias, ou para aqueles momentos tempestuosos em vossas vidas, para que vocês saibam o que fazer diante de uma tempestade. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. A primeira âncora que Paulo tomou posse, igreja, foi a âncora da presença de Deus. Amém, igreja? Lá no versículo de número 23, mesmo em meio à tempestade, Paulo descobriu que não estava sozinho, que o Senhor enviou um anjo até ele para lhe trazer uma palavra de consolo, de assistência e de fortalecimento espiritual para aquele momento no qual Paulo estava vivendo. Amém, igreja? Independente daquela tempestade, independente daquela circunstância, Paulo se manteve firme, tranquilo, porque ele sabia que o Senhor poderia socorrê-lo naquele momento. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que independente da tempestade que possa de alguma maneira afrontar a sua vida, se você tiver a mesma fé, a mesma confiança que Paulo teve naquele momento, aquela convicção em seu relacionamento com o Senhor, assim como está lá no versículo de número 23, então podemos ter fé em suas promessas. Podemos crer, porque temos a convicção que o Senhor sempre estará conosco, independente do momento que você esteja vivendo. Seja ele uma tempestade, uma batalha, uma guerra, uma tribulação, não importa o momento de dificuldade que você possa estar enfrentando. O que você tem que ter no seu coração é a plena convicção que o Senhor está contigo, que o Senhor é contigo. Amém. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode colocar algo no teu coração que pode te fortalecer espiritualmente e que pode te dar o bom ânimo, a fé, a certeza, a esperança, que nunca
você enfrentará algo em sua vida e estará desamparado. O Senhor há de pelejar por nós. O Senhor há de batalhar pelas nossas vidas para vencer os nossos adversários, para vencer as nossas tempestades, para vencer as nossas lutas, nossas batalhas. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Independente do vale, independente do deserto no qual você esteja vivendo, creia que o Senhor é fiel. Creia nas promessas de Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 16 diz: porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Perceba, seria uma bênção se nós desfrutássemos permanentemente dessa presença manifesta do Senhor entre nós. Assim como Paulo teve inúmeras experiências na presença de Deus. Mas mesmo que você não consiga vê-lo, ele ainda está aí do teu lado, agindo, te protegendo, te livrando, te guardando, zelando pela sua vida, cuidando da sua vida. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. A segunda âncora que Paulo usou naquele momento de tribulação, ele se lembrou das promessas de Deus. Versículo 24 e 25. Tudo aquilo que Deus nos promete, independente da circunstância, Ele há de cumprir, porque o Senhor é fiel nas suas palavras. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo enfrentou aquela longa e terrível tempestade, o Senhor, na sua infinita misericórdia, envia-lhe um anjo com uma promessa preciosa, valiosa. Paulo lembra que ele precisaria estar ainda diante de César, e que todos aqueles que estavam com ele no navio seriam poupados pela misericórdia e pela graça de Deus. Para Paulo, apenas ter uma palavra de Deus era suficiente para que ele ancorasse o seu coração e a sua fé numa situação de equilíbrio, de estabilidade, independente daquele momento. Aquela palavra que veio através do anjo já seria o suficiente para que Paulo estivesse tranquilo diante daquela circunstância. Porque ele sabia que se o Senhor falou, o Senhor cumpriria. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa crer que as promessas de Deus são verdadeiras, irmãos. Romanos 3,4 diz: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Hebreus 6,18: é impossível que Deus minta. Isaías 48: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus é fiel, Deus é bom. A Bíblia, ela contém em torno de 8.810 promessas. A título de curiosidade, existem
7.487 promessas de Deus para o homem. Existem 991 instâncias de uma pessoa fazendo uma promessa para outra pessoa. Existem 290 promessas do homem para Deus. Existem também 29 promessas feitas pelos anjos, e a maioria delas encontradas em Lucas. Existem 9 promessas feitas por aquele velho mentiroso, o inimigo, o adversário, Satanás. Por exemplo, a sua promessa de dar a Jesus todos os reinos do mundo se ele se prostrasse e adorasse a Satanás. 2 promessas são feitas também por um espírito maligno. 2 promessas são feitas por Deus Pai para Deus Filho. Então perceba que o número de promessas que existe dentro da palavra de Deus são infinitas. Promessas essas que o Senhor nos garante que serão cumpridas. Promessas essas da sua parte, da sua pessoa. 7.487 promessas que Deus tem para com o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? O capítulo mais destacado no que diz respeito às promessas está lá no Salmo de número 37. Praticamente todo verso representa uma promessa extraordinária de Deus. Os versos 3, 4 e 5 diz: confia no Senhor e fazei o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que a palavra diz para ti nesta noite, para encorajar o vosso coração. Confia no Senhor e fazei o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Oh, glória! Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Promessa do próprio Criador, do Altíssimo, do Eterno. Perceba que aqueles que tiveram a oportunidade de assistir um filme chamado Peregrino ou Peregrino, o personagem chamado Desespero, que representava um gigante, se aproximou do personagem chamado Cristão. Capturou, bateu nele e o aprisionou na masmorra, no castelo da dúvida, com as suas grossas paredes negras. O desespero o vencia sem piedade. E ele ficava mais fraco a cada dia. Por fim, o cristão encontrou em sua cela uma corda, uma faca e uma garrafa de veneno. Ferramentas de suicídio. Amém, igreja? E num dado momento, ele ficou tentado a acabar com a sua própria vida. Mas, numa noite, por volta de meia-noite, ele começa a orar. E um pouco antes do dia raiar, o bom cristão, meio que espantado, interrompe esse discurso apaixonado em sua oração. E pensa, que idiota sou eu para me deitar numa masmorra fedorenta, quando posso também andar em liberdade? Tenho uma chave no meu peito chamada promessa, que com certeza abrirá qualquer tranca no castelo da dúvida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Sim, igreja, usando a chave da promessa de Deus, o cristão escapa para nunca mais cair naquela cilada, para nunca mais permanecer debaixo da condição da dúvida, nas garras do desespero, gigante que o afrontava.
e permanecendo não mais no castelo da dúvida. Ou seja, vivemos por fé e não pelo aquilo que estamos vendo. Não vivemos por vista, mas vivemos pela fé. Fé nas promessas de Deus. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é para encorajar o vosso coração, a você tomar posse das promessas de Deus para a sua vida. Reivindique as promessas de Deus. Busque no Senhor. Assim como uma âncora para a sua alma ao navegar pela história nos mares da vida. Elas têm o poder de destravar as prisões do desespero, nos quais o diabo procura acorrentá-lo, procura lhe fazer refém. Você é livre. O Senhor, quando enviou o seu Filho aqui a este mundo para cumprir uma missão, Ele enviou o seu Filho para salvar a humanidade. Ele enviou o seu Filho com um propósito para que nós hoje, que estamos aqui, esta noite, pudéssemos ser livres de corpo, alma e espírito. Porque o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi derramado na cruz do Calvário e nos remiu, nos lavou de todos os nossos pecados. E todas as nossas dívidas foram pagas na cruz do Calvário. E por essa razão somos livres em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E por essa razão não deixe que Satanás te acorrente. Não deixe que Satanás te aprisione na câmara da dúvida, da incerteza. Você é servo. Você tem a marca da promessa de Deus no seu DNA espiritual. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. A terceira âncora que Paulo toma posse foi a âncora da providência divina, da providência de Deus, do agir de Deus. Lá no versículo de número 24. Ele diz: Paulo, não temas, não importa que sejas apresentado a César. Amém, igreja? Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. Ou seja, Paulo estava passando por aquela tribulação, estava em meio àquela tempestade, porém ele tinha uma incumbência, uma missão a ser cumprida da parte de Deus, que era estar diante de César. E nem aquela tempestade poderia frustrar os planos de Deus, porque Deus está acima e tem total autoridade sobre todas as coisas. Nada pode impedir o agir de Deus, de cumprir a vontade de Deus, porque Ele é o Criador de tudo e de todas as coisas. Tudo se submete, todo se submete à sua autoridade, à sua vontade é absoluta e soberana. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Amém, queridos? Deus estava dizendo: Paulo, eu providenciei a tua viagem aqui, e tudo quanto aconteceu vai te conduzir ao teu destino, ao imperador de Roma. E você, Paulo, está debaixo da minha vontade. Deus estava com Paulo naquela tempestade. Deus estava com Paulo em meio a toda aquela tribulação, em meio ao deserto, em meio à guerra. Deus estava com Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, se você estiver nesse momento passando por algo que perturbe teu coração, que tire teu sono, a tua paz, lembre-se que o Senhor é contigo. Lembre-se daquilo que o Senhor diz: ainda que ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque sei que o Senhor é comigo. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, o Senhor, todavia, jamais me esquecerei de vós. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Tudo é possível aquele que crê, e tudo posso naquele que me fortalece. Grande é o Senhor. Amém, igreja? Ó Santo Espírito de Deus, louvado seja o teu santo nome. Romanos 8:28 diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso ouvir um glória a Jesus nessa igreja? Ô Deus de glória e Deus de poder. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28.
Esse é o tipo de fé, esse é o tipo de confiança que permitirá a você gritar na face do inimigo, mesmo enquanto ainda em meio à tempestade, ainda que ela se torne cada vez mais violenta, mas você permanece na presença de Deus. Nada pode te desestabilizar, nada pode tirar a tua paz, porque você está cheio do Espírito de Deus, você está cheio da presença de Deus. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Jó, capítulo de número 1, versículo 20 e 21 diz: Então Jó se levantou e rasgou as vestes, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Não saí do ventre da minha mãe e nu... Não, ele diz: Não saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá? O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Jó, na sua infinita adoração, no reconhecimento da santidade, da infinitude, da grandeza, da magnitude do Altíssimo, ele reconhece. Ele se levanta, rasga suas vestes, rapa a sua cabeça, se lança diante da terra e adora a Deus com sua cabeça diante da terra. E diz: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor, louvado seja o Eterno, Deus Todo-Poderoso. Perceba que mesmo diante daquela promessa de Deus, lá no versículo 21 a 26, os homens naquele momento no navio lutavam, temeram, estavam preocupados diante daquela grande tempestade. Porém, havia apenas um homem a bordo. Naquele momento estava tranquilo, em paz, sem abalar o seu coração. Porque em meio àquela tempestade ele sabia que o Senhor estava com ele. E nem o mar poderia impedi-lo de realizar aquilo que o Senhor tinha colocado no coração de Paulo. Por quê, pastor? Porque Paulo cria, Paulo tinha convicção, Paulo tinha fé no Senhor. Ele tinha convicção que o Senhor estava trabalhando, estava naquele momento criando as circunstâncias necessárias para que Paulo viesse finalizar a sua missão. Amém, igreja? Vivemos um dia em que os homens estão abandonando o navio a um ritmo alarmante. Vivemos dias em que os homens estão abandonando o navio a um ritmo alarmante, igreja. As tempestades da vida os alcançam, atacam e logo eles fogem, saem da presença de Deus, abandonam o barco diante da primeira afronta do inimigo. O velho navio de Sião. Posso lembrá-los de que o melhor lugar para se estar em meio às tempestades é no navio. Amém. Onde o Senhor quer que você esteja. O Senhor quer que você esteja no navio. Porque quem está no controle do navio é o Senhor. Aleluia, Jesus. Se você, porém, deixar abandonar o navio, poderá enfrentar a fúria da tempestade por conta própria. Se você permanecer, ficar onde o Senhor te colocou, onde o Senhor te plantou, você pode ter a plena convicção de que o trabalho providencial da parte de Deus, Ele realizará em sua vida. Porque aquele que começou a obra é fiel para terminá-la, igreja. Aleluia. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Basta que você creia. Basta que você espere o tempo de Deus para a sua vida. A quarta âncora que nós precisamos tomar posse é o agir de Deus, o trabalho de Deus. Deus trabalha ao nosso favor.
no versículo de número 44, irmãos. Perceba o que o Senhor disse a Paulo. E aquilo que Paulo, na verdade, acreditava que aconteceria. E de fato aconteceu. Todos que estavam a bordo daquele navio chegaram até a costa, na praia, em segurança, conforme o Senhor havia dito. Amém. É uma questão de fé, meu irmão. Deus guardou e zelou pela sua palavra e cumpriu com a sua promessa e salvou cada uma daquelas vidas que estavam dentro daquele navio. Compromisso de Deus. Oh, glória! Isaías, capítulo de número 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Oh, glória a Deus, aleluia! Santo, santo é o Senhor, eterno e justo, o Senhor da glória. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Você é mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Amém. Deus tem a capacidade de resolver qualquer tipo de impedimento, qualquer tipo de problema na sua vida. Nada é impossível diante de Deus. Ele te conduzirá para além da tempestade. Ele, assim como levou Paulo até em uma terra segura, terra seca, assim também te levará adiante. Em meio à tempestade no qual você esteja vivendo, Ele passará em meio a essa tempestade contigo e te levará até um porto seguro. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode até parecer, amados, que o barco vai afundar. Pode parecer que as tempestades da vida vão prevalecer. No entanto, quando as ondas se acalmarem, quando os ventos cessarem de soprar, quando as chuvas cessarem, quando as nuvens de tempestade se afastarem para o horizonte, você verá que Deus estava no controle o tempo todo. Glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Grande é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o nosso Deus, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Eterno. Eu posso e tenho a plena convicção, a plena certeza daquilo que eu estou lhe falando nesta noite. Nenhuma tempestade nessa vida será capaz de afastá-lo do curso que Deus determinou para a tua vida. Ele o protegerá durante toda a tempestade e o entregará com sucesso ao porto seguro da sua glória, a eternidade, a salvação da sua vida. Porque Jesus te ama. O fato é que Ele não salvou para você, Ele não te salvou para que você se afaste dele. Ele te salvou para que você permaneça com Ele. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. Amém, queridos? O Senhor tem uma história para cada um de nós, igreja. Ele te chamou, Ele te salvou, Ele te resgatou para que pudesse te levá-lo novamente para casa, para a eternidade, para o reino de Deus. E é dessa maneira que Ele irá fazer. Nada nem ninguém pode te separar do amor de Deus, da presença de Deus. Perceba o que está escrito lá em João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Amém. Irmão, eu poderia terminar agora, nesse momento, esse sermão, com essa passagem. Porque essa é uma promessa viva daquele que tem total autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas.
Perceba que o Senhor diz para mim e para você nesta noite, que Ele vai voltar para nos levar para o local no qual Ele preparou, e aonde Ele estiver, eu e você estaremos junto a Ele. Amém. Oh Deus de glória e Deus de poder, louvado seja o nome do Senhor. Grande é o nosso Deus, igreja. Louvado seja o eterno, Deus Todo-Poderoso. Perceba que esse amor é um amor incondicional, um amor que nós não conseguimos interpretar, porque somos infinitamente pequenos. Não conseguimos ter a dimensão deste amor, de palavras tão profundas, tão complexas, promessas do Filho de Deus, do autor e consumador das nossas vidas. Que Ele, no momento, Ele voltará para finalizar, para realizar, para cumprir com esta promessa. E nós estaremos prontos para ascender aos céus, junto ao nosso Salvador e Senhor Jesus. E para finalizarmos, irmãos, estamos encerrando. Eu quero te fazer uma pergunta. As tuas âncoras estão lançadas no Senhor? Se tiver, você vai poder resistir às tempestades da vida se as tuas âncoras estiverem em Deus. Caso contrário, queridos, esteja preparado para ser soprado pelos ventos da adversidade, levado de um lado para o outro. Assim como um navio no qual Paulo estava à deriva, sem direção. Quero, nesta noite, encorajá-lo, você, a se apresentar diante do Altíssimo e dizer a Ele, com as suas palavras: Senhor, não consigo consertar a minha situação. Não posso acalmar os mares revoltos em minha vida e não posso ainda conter os ventos que sopram contra a minha vida. Preciso de ajuda agora, nesse momento, hoje. Pela fé eu coloco as âncoras da sua promessa, das suas promessas, da sua providência e do seu trabalhar no meu mar revolto. Louvado seja o nome do Senhor. E decido, nesse momento, confiar em Ti, para caminhar na minha tempestade e falar de paz quando for Sua vontade fazê-lo. Não temerei, não me preocuparei e não lutarei. Confiarei em Ti para fazer o melhor para mim. Amém. Glória, glória. Deus seja louvado, grande é o nosso Rei Jesus Cristo, o eterno. E assim, quando você chegar ao lugar de total confiança diante do Senhor, em sua tempestade, esse momento no qual você estiver em meio à tribulação, isso chamará a atenção do Senhor. E tenha certeza plena dentro do teu coração que Ele há de intervir a seu favor. Ele há de te socorrer em meio às tempestades, porque Ele é fiel em sua palavra. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegamos ao fim do nosso sermão. Espero de todo o meu coração que esta palavra possa alcançar os seus propósitos e seus objetivos. Porque quem convence o homem do pecado não é o próprio homem, mas sim o Espírito Santo de Deus. E que Deus, na sua infinita misericórdia, diante da sua graça, possa alcançá-lo de maneira plena e abundante. Não somente a sua vida, mas também a sua família. E que você crê de todo o teu coração naquele que é o autor e consumador da sua vida. Porque aquele que iniciou a boa obra é fiel para terminá-la. Deus não inicia nem deixa nada pela metade. Ele realiza e finaliza com tudo aquilo que Ele estipulou para a sua vida. Deus te ama. Jesus é fiel. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Se conserte diante de Deus. Busque comunhão. Busque a misericórdia, a graça e o perdão de Deus. Procure andar na presença de Deus para que Ele ande contigo. Para que Ele te acompanhe aonde quer que você vá. E quando vier as tempestades desta vida, que você possa estar envolvido através da armadura espiritual do Senhor.
e que os anjos de Deus possam estar acampados ao teu derredor, e que o Santo Espírito do Altíssimo habite em teu coração, que seja o teu guia, que seja o teu Deus, em meio às tempestades, independe do momento ou da circunstância no qual que você esteja vivendo. O Senhor é fiel. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Quero desejar a todos nesta noite um final de domingo abençoado. Quero desejar a todos uma semana repleta das bênçãos de Deus, da misericórdia de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. E se assim o Senhor nos permitir, no próximo domingo, a partir das 18 horas, estaremos aqui. Se até lá o Senhor não voltar para arrebatar a sua igreja, estaremos aqui cumprindo com aquilo que Ele nos deixou como missão. Ide pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura. E aqui estamos fazendo aquilo que o Senhor nos deixou como incumbência, fazendo a vontade do Pai, pregando o Evangelho, nos curvando diante da sua autoridade e reconhecendo que só Ele é Deus. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe em nome de nosso Senhor Jesus. Receba uma bênção apostólica nesta noite. Erga as suas mãos para os céus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo santo de Deus, e que toda a igreja diga amém. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. E a vitória é sua, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, e até o próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe.